Uma das muitas coisas que o governo Collor organiza é o impeachment. Eu acho que valia, Carlos, a gente lembrar aqui da tese do professor, do cientista político, seu colega argentino Aníbal Pérez Linhan, que, se eu não me engano, hoje é professor em Notre Dame. O Pérez Linhan tem uma tese que eu acho muito interessante sobre como que o impeachment do Collor reorganiza a política em toda a América Latina. Porque a observação que ele faz, que é muito interessante, é o seguinte: desde o início do século XIX, quando se formam as primeiras repúblicas na América Latina, nós, evidentemente, fomos uma monarquia, mas nós éramos exceção. O resto era tudo repúblicas oligárquicas, tentando imitar, tentando se assemelhar à República Americana que tinha surgido no final do século XVIII. Aquelas repúblicas todas do século XIX eram todas muito instáveis e sempre, essa história das repúblicas na América Latina, sempre que havia algum tipo de impasse político que não conseguia se resolver, ou entre presidência e Congresso, ou entre dois grupos políticos, sei lá, blancos e colorados, ou o que fosse, sempre que você tinha esses impasses políticos, a coisa era resolvida na mano militar. Tinha um golpe de Estado, tinha um golpe militar, assumia um caudilho com um monte de estrela e dragonas e tudo mais, entrava um ditador militar, ficava um tempo e voltava. E a gente estava nesses ciclos diversos. Até que acontece, no momento da democratização aqui no Brasil, em que não havia espaço mais. No início do governo Sarney ainda houve milico querendo se mostrar, querendo medir forças com o presidente e tal, mas no momento do Collor, as Forças Armadas já estavam tão desgastadas que não havia qualquer tipo de cenário para um golpe militar. E, no entanto, houve um impasse entre poderes, porque, exatamente como vocês estavam descrevendo, que o Collor não compreendeu o presidencialismo de coalizão, não entendeu que ele precisava construir uma coalizão e compartilhar poder e compartilhar verbas com os parlamentares para fazer uma base, e esse troço cria um atrito, e esse atrito desemboca a esse atrito político, que nada tinha a ver com questões do governo de fato, se junta a crise que o Collor cria econômica por causa do confisco da poupança, por conta de ele não conseguir resolver o problema da inflação, que no fim das contas era a missão primitiva, a missão primeira de qualquer presidente da nova república. Alguém precisava resolver o problema da hiperinflação. O Collor não consegue. Já tinha um negócio, quer dizer, do confisco, ele é um cara extremamente popular, se junta essa crise com o Congresso, e aí o Congresso vai lá buscar aquele troço que já estava desde a Constituição, aliás, todas as constituições da República Brasileira, desde 1891, tem lá previsto o impeachment. A lei do impeachment na época era, que ainda é a mesma lei, né, do período democrático do Vargas, do início dos anos 50, mas era como se fosse aquele troço, mas isso aqui não é para fazer não, ninguém vai fazer impeachment. Ainda tentaram fazer com Vargas, tal, mas não se levava a sério a probabilidade de impeachment. Quando o Congresso Nacional faz o impedimento do presidente Collor, ele lança um sinal para toda a América Latina: olha, existe um jeito de a gente resolver impasse político dentro da democracia. Eu sei que muitas pessoas, principalmente depois do governo Dilma, criaram essa história na cabeça delas que impeachment deveria ser um julgamento quase jurídico. No sentido de que você precisa ser muito rigoroso com caracterizar que uma determinada lei muito específica foi quebrada e que os advogados, quase como se os senadores que são eleitos e são por natureza políticos, tivessem que esquecer que são políticos e virar juristas. Quando não é à toa que esse em particular é um julgamento que não é entregue a juízes, é entregue a políticos. É porque este julgamento, como os espanhóis chamam, é um juízo político. É um julgamento político, que é um julgamento que é feito para resolver um grande impasse político que travou a possibilidade de governar o país. E é uma maneira de você resolver esse impasse dentro do sistema democrático.
O Pérez Lima mostra, em essência, como a partir do impeachment do Collor, vários outros impeachments aconteceram na América do Sul, principalmente, justamente para resolver impasses políticos desse jeito. É como se a gente tivesse aprendido na região, não só no Brasil, mas na região, no governo Collor, a como evitar golpes militares por causa de crises políticas. E é uma solução que se mostrou muito elegante, muito eficaz, até 2016, né, Carlos? Em 2016 não resolveu o impasse político, na verdade, agravou o impasse político. Eu não sei se você concorda com a tese do Pérez Lima ou não, mas esse é um debate muito interessante, porque o impeachment da Dilma, de fato, começa a complicar esse jogo, ou pelo menos essa solução do tipo de impasse, né? Bom, Pedro, eu concordo. Eu acho que demarcou ali uma nova postura. Se a gente quiser sair do Brasil e pegar um exemplo disso, é o Peru, por exemplo. Quantos processos desses não houve lá, né? Então, isso é interessante. Mas agora tem um ponto nesse aspecto que eu quero rememorar aqui, um encontro que eu tive há muito tempo. Eu era estudante com o professor Francisco Verfort. Francisco Verfort, em 1986, ele lançou um livro chamado Por que Democracia? E eu me lembro do Verfort numa palestra que eu fui, eu era muito jovem, e eu me lembro do Verfort dizendo o seguinte: a grande novidade da política brasileira, em 86, é que estamos todos em volta da mesa e ninguém quer virar a mesa. Né? Eu acho que foi esse o espírito do impeachment do Collor, em 92. Estávamos todos em volta da mesa, ninguém queria virar a mesa, até porque era tudo muito frágil, a lembrança do regime militar era muito recente, e havia ali um acordo. Né? E sim, o impeachment é um processo, é um juízo político, sim, até porque no Brasil, você não ter 171 votos, o Executivo não ter 171 votos para impedir o começo do julgamento do impeachment na Câmara, dado os recursos que o Executivo tem, é porque você perdeu governabilidade. Simples assim, você perdeu governabilidade, você perdeu capacidade política, você vai cair. Né? É dessa forma. Então, isso eu concordo com você. Agora, em 2014, eu voltei a interagir com o professor Verfort, aí já como colega, a gente fez alguns programas juntos, eu, ele, o Zé Álvaro Moisés, e eu me lembrei disso e perguntei para o professor Verfort: professor Verfort, em 1986, o senhor disse que estávamos todos em torno de uma mesa e a grande novidade é que ninguém quer virar a mesa. E agora? E ele se apressou e disse: mas ninguém tem força para virar a mesa. Então não era mais uma questão de querer ou não virar a mesa, era uma questão de ter ou não força para virar a mesa. Né? O que acontece é que, a partir de 2014, aquela eleição que eu acho que foi a pior eleição da nossa história, porque foi uma eleição que não acabou, nem a Dilma faz um aceno aos derrotados, e nem os derrotados, no primeiro momento, pelo menos, parecem concordar com o resultado da eleição, e a tensão foi muito grande. Também a inabilidade da presidente Dilma com relação à inflação, também o fato de não compreender o presidencialismo de coalizão e que ela precisava, sim, ter, de algum modo, pelo menos uma minoria que fosse, mas que lhe desse estabilidade. Ela não fez isso. Mas o sentimento de que nós podemos virar a mesa, ele começa ali, Pedro. Por isso que o impeachment da Dilma, ele parece não ter pacificado, porque a ideia de que a mesa pode ser virada novamente, como era no passado, como era a história da América Latina desde sempre, ela parece ter voltado. Não é à toa que hoje nós estamos discutindo aqui um julgamento do presidente Bolsonaro, não estou falando do Collor, estou falando do Bolsonaro, por tentativa de virada de mesa. Né? Uma vez que o impeachment não resolveu esse problema. Né? Então, é um retrocesso. É um retrocesso em relação, se temos tantas continuidades, como a Flávia
colocou tão bem aqui, é um retrocesso quando você olha para o impeachment feito em 92, né? Diria para você que um ato político perfeito, não um ato jurídico perfeito, mas um ato político perfeito, né? Quando você olha para o que veio depois, a gente aos poucos foi abandonando a ideia de que você resolve os problemas na política e não na força. Isso foi um grande retrocesso em relação a 1992.